Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio, Conselho Deliberativo, senhor presidente da diretoria, Roma, membros do comitê gestor, conselheiras, conselheiros, jornalistas. Meu nome é Clóvis Eduardo Ricibino, sou conselheiro eleito. Presidente Roma, o senhor conhece Ivinhema? Ivinhema? Não. No jogo contra o Flamengo, aqui em Vila Belmiro, convidei meu amigo Adenilson, presidente do Ivinhema Futebol Clube, mais santista de coração, para assistir ao jogo. Ivinhema está no Mato Grosso do Sul. O Ivinhema Futebol Clube foi vice-campeão sul-mato-grossense, ou seja, assim como nós, está classificado para a Copa do Brasil de 2016. Ivinhema tem 50 mil habitantes, média de público em cada jogo de 4 mil pessoas, e quando enfrenta os times da capital Campo Grande, alcança a média de 6.500 torcedores. A folha de pagamento chega a 130 mil reais. O jogador mais caro custa cerca de 8 mil reais por mês, e o mais barato ganha em torno de 900 reais por mês, e é titular do time. O contribuinte do Ivinhema paga 100 reais por mês. Essa breve apresentação não serve como comparação, mas como reflexão para todos nós. Principalmente após o Santos anunciar a possibilidade da construção de um novo estádio em Santos. Em princípio, houve uma certa alegria, principalmente porque todos nós sabemos o quanto é importante haver um estádio atualizado nos dias de hoje. Confesso que fiquei também entusiasmado, porque para construir um estádio é preciso conhecer o perfil do torcedor, do sócio, do simpatizante do clube. Pensei que o Santos havia encomendado esse estudo. Acho que esse estudo não foi feito pelo Santos. E não foi feito porque nos últimos jogos, o que aconteceu quando o mando pertenceu ao Santos foi uma verdadeira esculhambação e um show de incompetência da atual administração. Outro detalhe dessa notícia é saber que o investidor não tem nome, não tem sobrenome. Na situação caótica, falimentar que o Brasil se encontra, com escândalos de corrupção atingindo as principais construtoras, de onde pode surgir os 100 milhões de dólares minimamente necessários para o início da obra? E o fato do local ter um outro ocupante, com dívidas à União, e pelo fato que necessariamente deveríamos fazer uma composição com outros clubes, e ninguém viu que o local fica ao lado do maior hospital da cidade? Imagine um paciente sendo desculpado com foguetório no seu leito. Os senhores sinceramente acham que a prefeitura vai aprovar um projeto como esse? O mais paradoxal é ainda ler notícia que o CEO da Governo desaprova o estádio e diz que o CT para a base é mais importante. Para finalizar esse tema, o ex-presidente Marcelo Teixeira também não concorda com o novo estádio e sugere uma ampla reforma em Vila Belmiro. Fico feliz por essa mudança de opinião do ex-presidente, pois durante sua administração em 2006, quando eu estava conselheiro, eu, juntamente com meu colega José Carlos Pérez, apresentamos os executivos do Amsterdã Arena para a adequação de nosso estádio a uma arena multiuso. E em resposta à argumentação de quanto seria importante o novo estádio da minha parte, o presidente, na época, o presidente Marcelo, disse que precisaria alguém passar por cima do seu próprio túmulo para demolir nosso estádio. Deixaram os holandeses sem resposta. Eu tenho aqui o jornal Lance, de 8 de dezembro de 2006. Aqui. Nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Aqui está o papel timbrado do Amsterdã Arena. É um memorando
com, digamos assim, informações básicas que nós deveríamos ter respondido a eles. As informações seriam detalhe, uma planta da cidade, uma planta dos transportes públicos da cidade, como as pessoas costumam vir ao estádio, de carro, a pé, meio de transporte, onde as pessoas param o carro, enfim, perguntas básicas que nós, de uma maneira, ao meu ver, assim, sem tomar as reais proporções do negócio, não respondemos a eles. No entanto, o que é mais lamentável é o modo como nós tratamos nossos torcedores. O conselheiro Rachid está sempre presente nos locais e ignorados, talvez, pelo presidente Roma. No jogo contra o Figueirense em São Paulo, uma bilheteria à disposição da torcida para a compra de ingressos. Isso é uma afronta, mesmo que em São Paulo houvesse somente 35 torcedores do Santos. O Santos já ganhava de 2-0 e ainda uma longa fila persistia fora do estádio. Pessoas de idade, crianças, enfim, uma pouca vergonha. O pior estava por vir ainda nos jogos em Vila Belmiro. Nunca vi tantos cambistas ao redor do estádio como nos últimos jogos. Bilheterias fechadas, cativas sendo vendidas a granel e, mais uma vez, superlotação no setor. Não tenho dúvidas que, para o senhor, os proprietários de cadeiras cativas são os verdadeiros vilões pelo Santos arrecadar líquido em 2015 como mandante de cerca de 3 milhões de reais e ficar na 30ª posição como mandante no Brasil. Não posso deixar de salientar ainda que 800 ingressos sobraram na secretaria do clube após a final contra o Palmeiras. Aliás, falando em final da Copa do Brasil... Conselheiro, com licença, o seu tempo já acabou, queira concluir, por gentileza. Aliás, falando em final da Copa do Brasil, como essa nova diretoria pôde transferir a final, sobrou arrogância, soberba, prepotência e somente faltou respeito aos adversários. Como poderia o Santos falar em alteração da data da final se ainda havia o segundo jogo da semifinal? O treinador várias vezes disse que não foi ele o responsável. Não se contenta no período que deveria ser de treinamento, o Santos demonstra abertamente interesse em jogadores para 2016. Paulo Henrique Ganso, Gum, Bressan, Enésimo Retorno de Robinho e o mesmo Parelano, dispensa o Weber, Chiquinho, Marquinhos Gabriel. Jogadores que, por sua vez, decidem a respeito da escalação do time contra o Curitiba. E por que o Santos se calou diante das arbitragens da final da Copa do Brasil? Que conformidade da nossa parte em aceitar as duas arbitragens justamente a favor do adversário. O conselheiro Marcelo Monteiro sempre alertou a respeito de bastidor. Hoje aguardamos uma ausência de 4 milhões de reais no nosso fluxo de caixa. Conselheiro, mais 30 segundos, por favor. Bom, devido à estratégia justa de preservar o time titular para a final da Copa do Brasil. Quero saber quem é o pai da criança, quem foi o responsável por isso. Em qualquer instituição, o responsável por desastre se virá a eles tem demissão sumária. Enfim, as perspectivas são sombrias. Nós não temos capacidade para fazer planejamento estratégico. Temos um time polêmico, sub-23, que seria usado para disputar o campeonato do Poste 16, enquanto o principal funcionaria. E por curiosidade, enfim, eu termino por aqui, presidente, apesar que eu ainda teria alguma coisa a mais, profundamente decepcionado com a nossa diretoria, com as decisões que foram tomadas, o desrespeito ao estatuto, na entrega do planejamento estratégico, do orçamento, enfim. Eu queria pedir uma questão de ordem do orçamento, quando eu queria saber qual é o valor que foi previsto para pagar dívidas trabalhistas. Não sei, gostaria de saber também do presidente Roma se ele foi intimado para depor no processo do doutor Mário Mello.
Enfim, eu gostaria de saber essas questões. Muito obrigado, conselheiro. Feliz 2019. Presidente Roberto, presidente da Excelentíssimo senhor conselheiro civil. Talvez a incompetência seja fruto de desinformação. E vou começar respondendo cada item das suas colocações. Obrigado. Vou responder, primeiramente, se fui intimado a depor no processo que Mário Melo Soares moveu contra o Santos. Fui intimado, sim. Fui intimado através de carta da Justiça do Trabalho. E fui depor e falei exatamente o que devia se dizer. Disse, e não serei diferente, sob pena de perjúrio, a verdade. Talvez alguns estejam acostumados com isso, mas a verdade tem que ser dita sempre. Não me furtaria a testemunhar sobre fatos que conheço. Jamais. Muito menos sobre uma convocação da Justiça